Essa manhã nós iremos falar a respeito da santificação final. É um dos temas que nós estamos, uma parte do tema que nós estamos estudando a respeito do efeito da santificação. No primeiro estudo nós falamos a respeito da santificação inicial, que nós falamos aqui que Jesus é a porta. A partir do momento que nós entramos por essa porta, o processo de santificação já iniciou-se em nossas vidas. E logo quando nós passamos por essa porta, começa uma nova transição, que é a caminhada, que nós chamamos de santificação progressiva. Nós falamos domingo passado a respeito dessa santificação progressiva. A partir do momento que nós caminhamos, essa santificação ela precisa crescer, ela precisa prosperar. Nós precisamos buscar nessa santificação. E essa santificação só acabará na santificação final. É o que nós iremos abordar de uma forma bem objetiva esta manhã. E creio que nós possamos aprender um pouco mais a respeito disso. Mas o tema de santificação ainda não será o fim. No próximo domingo nós falaremos mais sobre santificação. Nós iremos falar a respeito da santificação da alma, do corpo e do espírito, que é necessário nós sabermos, aprendermos a respeito dessa santificação que é proposto de Deus, é uma proposta de Deus para todos nós, e que nós precisamos experimentar. Mas para experimentarmos, a gente precisa conhecer, Então hoje vai terminar uma parte, que é o efeito da santificação. E no próximo domingo, nós iremos iniciar uma outra parte a respeito do assunto sobre santificação. Então, eu queria que nós, esta manhã, pudéssemos ler apenas 2 versículos para iniciarmos, que está lá em Filipenses, capítulo número 3, verso 12 e 13, que diz o seguinte: Filipenses capítulo 3, versos 12 e 13. A palavra fala o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Vou ler mais uma vez o versículo 13. Isso Paulo dizendo para a igreja de Filipos: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, desse tema tão maravilhoso, Senhor, tão bendito. E peço a Ti, Senhor, que através desse tema a Tua igreja venha crescer, venha se submeter, e nós possamos aprender um pouco mais. Que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a respeito da santificação final, é interessante. Eu creio que muitos de vocês já sabem, não vai ser nada de diferente daquilo que vocês conhecem, mas eu queria que vocês que conhecem, sim, nós possamos relembrar e guardar em nossos corações o quanto o nosso Senhor ele é maravilhoso, o quanto Ele é bendito, o quanto Ele projetou todas as coisas de uma forma tremenda. A gente olhando, vendo essas questões, esses ensinamentos por Deus, a gente percebe o quanto Deus ele trabalha de uma forma muito certa, muito correta,
muito especial. E Deus, ele não tem negócio com ele. Ele faz as coisas da forma dele, e as coisas têm que ser, e nós como cristãos, precisamos nos submeter à forma como ele faz as coisas. A Bíblia fala algo muito interessante e nós precisamos entender, que ele é santo, e ele não abre mão da sua santidade. Para ter intimidade com esse Deus santo, nós precisamos buscar essa santidade. Nós precisamos o quê? Entender esta santidade. A santificação final é algo que precisa nos constranger, porque essa santificação final, ela não chegou para nós ainda. Nós estamos na santificação progressiva. Nós estamos caminhando, né? A santificação final, ela chegou para a irmã Isabel, por exemplo. Correto? Então, é uma pessoa que já não está mais entre nós. Agora, um dia isso vai acontecer conosco, com todos nós. Então, nós precisamos o quê? Entender esse assunto. Nós precisamos compreender, mas buscar essas verdades em nossas vidas. Achei interessante que a própria Bíblia dá essa conclusão de que ninguém nesta vida pode orgulhar-se de atingir um grau pleno de santidade. Isso eu queria que fica aí essa frase, para nós entendermos. Porque não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. A santificação não será alcançada nessa vida. A santificação total. Quero que vocês entendam que nós, como estamos aqui vivos, nos dias atuais, nós estamos nesse processo. E essa santificação, ela só vai terminar quando Jesus Cristo voltar para nós. Então, queridos, quero que vocês entendam que mesmo aquele que tem andado em vitória sobre o pecado, e esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, isso nos mostra que nós estamos caminhando em santificação, mas ainda está sujeito à queda, porque a gente cai. A Bíblia fala que nós caímos de diversas formas. Mas quando eu olho para Paulo, quando ele diz lá no livro de Romanos, que nós pecamos só com os nossos pensamentos, então isso nos dá a entender que não existe ninguém perfeito. Não existe uma santificação plena em nossos corações, em nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer sempre, todos os dias? Sempre sermos vigilantes, entendendo que aquele que está em pé, tome cuidado, tá? Para que não caia. E é muito fácil cairmos. É muito fácil cairmos. Nós caímos apenas pelo pensamento. Por isso que nós sempre falamos, o quanto a graça, ela é maravilhosa, mas ela também deve trazer também temor aos nossos corações. Porque pela graça sois salvos. Mas vivemos a graça nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a santificação. E a Bíblia fala, quem não buscar a santificação, não verá o Senhor. A Bíblia fala, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, este tema de santificação é um assunto que ele é essencial, mas não só apenas essencial, ele é urgente para todos nós. Como nós podemos perceber que existe hoje esse assunto a respeito da graça que traz ao meu coração muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza mesmo por saber que a graça, ela tem sido manifestada com palavras como se fosse um Deus que permite todas as coisas. Que Ele me aceita da forma como eu sou. Não é assim, irmãos. Não é assim. A palavra de Deus nos mostra claramente. Para vivermos a graça de Deus, nós precisamos, acima de tudo, viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Não existe uma vida de graça com Deus sem buscarmos o quê? Essa vontade de Deus em nossas vidas. Então, irmãos,
vamos nos atentar, em nome de Jesus, a respeito disso. Tá? E eu queria trazer algumas verdades a respeito sobre esta santificação final. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que existe a possibilidade entre considerar a queda possível, mas ela pode ser evitável. Nós podemos sim evitar a queda. De que forma? Temor, reverência. A Bíblia fala que os demônios, eles tremem e temem diante de Deus. Como é que estamos nós diante de Deus? Será que aquele pecado que nós cometemos, isso, antes desse pecado, não traz constrangimento aos nossos corações? Ou então depois do pecado? Porque existem vários tipos de pecado. Existem aqueles pecados que a gente comete sim, sendo bem honesto com vocês. Cometemos sim. Sabemos que é pecados e cometemos, porque nós queremos. Aonde está esse processo de santificação em nossas vidas? Aonde está? Mas existe aqueles também pecado por causa da nossa natureza caída, que nós cometemos porque nós precisamos dessa transformação genuína que vem de Deus. E quando nós pecamos, isso tem que trazer para nós o quê? Temor, cara. Arrependimento. Constrangimento em nossos corações. O exemplo maior para nós, meus irmãos, de evitar o pecado, nós podemos ver apenas na figura de Jesus Cristo humano. Jesus Cristo carne. A Bíblia mostra que ele foi tentado. Foi tentado. Mas ele obteve a capacidade humana de autodomínio, de não querer pecar. Então, o que precisamos? O que nós precisamos como pessoas, como crentes, como cristãos que conhecem do Evangelho de Deus? Sabe quem é Deus? Sabe qual vai ser a conclusão da volta de Jesus? Nós precisamos aprender a ter em nós o autodomínio sobre o pecado. Autodomínio, irmãos. Autodomínio é mente, é questão de mente. É questão de estarmos todos os dias com a nossa mente voltada para Cristo todos os dias. Para o Evangelho de Deus. Jesus, ele foi tentado ali no deserto de uma forma muito forte, irmãos. Muito forte, muito intensa. Muito intensa. Ali, Satanás chegou até Jesus, fazendo todo tipo de persuasão na vida dele ali, para ele se sujeitar, para ele cair nas astúcias dele, querendo manipulá-lo, querendo enganá-lo, porque Jesus naquele momento ele não estava bem, irmãos. Eu estou falando de um Jesus encarnado, humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas quedas, mas ele ali, ele teve o autodomínio, não da sua carne, mas na mente, na alma dele. Ele tinha um autodomínio que veio do Espírito sobre a alma dele. E ele se fortaleceu. Ele não caiu por conta das astúcias do inimigo. Agora, como está nós, hein? Como somos nós? No nosso dia a dia. Eu fico imaginando, refletindo sobre Jesus ali no deserto, que ficou 40 dias sem comer. Imagina Esaú, mano. Esaú, a Bíblia fala que ele saiu apenas uma tarde para fazer uma caça. Ficou com fome. E ele abriu seu direito de primogenitura porque ele teve fome. Aí, seu irmão, usado pela astúcia, pelo engano, o cara perdeu tudo. Por causa de quê? Porque ele não teve um autodomínio sobre a sua mente. Agora eu fiquei pensando para mim. Quem que eu pareço mais? Com Jesus ou com Esaú?
Que tipo de vida que eu estou tendo nesses últimos tempos? Nessa caminhada minha cristã? Com quem que eu pareço mais? Como é que a minha mente está trabalhando no dia a dia? Ou estou parecendo com Isaú ou com Jesus, que teve o autocontrole a respeito de quê? De buscar o quê? Uma santificação. Porque Jesus, ele jejuou e orou durante 40 dias, irmãos, para cumprir o ministério de Deus, aquilo que estava proposto na vida dele. E para ele cumprir esse projeto de Deus, esse chamado de Deus na vida dele, ele não podia abrir mão da santificação. Então, queridos, nós precisamos entender que não existe uma vida com Deus sem buscar uma santificação. Está vendo tanto que é melindroso esse caminho? O quanto é um processo difícil. Um processo que depende de nós, sim. De abrirmos o que? O nosso coração para Deus, para que o próprio Deus venha nos fortalecer. Então essa busca em Deus precisa ser, queridos, diário. Diário, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos direciona. Quero que vocês entendam, e que isso fica muito claro para a igreja, a nossa busca de santidade só vai terminar no último dia, amém? Quem está comigo diz um amém? No último dia, irmãos. Essa questão de leitura bíblica, vida de oração, vida de jejum, vida congregacional, ela precisa ser partilhada em nossas vidas. Ela precisa ser feita. Nós precisamos aprender a trabalhar isso. Isso tem que ser todos os dias. Acho interessante que o escritor F.F. Bruce diz algo muito interessante em um dos seus livros. A santidade é o começo da glória e a glória é a santificação completa. Interessante o que ele fala. Segunda coisa. Algumas verdades a respeito da santificação final. A Bíblia fala que o nosso espírito foi regenerado na santificação inicial. A nossa alma se encontra em processo de restauração pela palavra de Deus. Isso é uma santificação progressiva. Porém, o nosso corpo será plenamente transformado por ocasião da vinda de Jesus. Isso fica claro para você. A santificação plena, a santificação final do nosso corpo será plenamente transformado por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Vamos ler lá em Romanos 8, 18, 23. Versículo 18. Olha o que a Bíblia fala. Está na projeção aí? Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o tempo que nós estamos vivendo nesses dias atuais, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse versículo, para mim, é um dos versículos mais pleno que tem na Bíblia. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, nós sofremos. Mas faz parte da vida. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Cara, nós precisamos ter esse anseio no coração. Esse desejo no coração. Versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção de quê? Do nosso
corpo. Do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, nós, no nosso íntimo, nós aguardamos a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Queridos, a santificação final exatamente ocorrerá na volta do Senhor. E esse processo todo chama-se de glorificação. É algo que creio que todos vocês sabem. Glorificação. Então, diante dessa glorificação, nós vamos entrar com os corpos, nossos corpos, esse corpo de carne, corpos transformados. Que é o processo que nós vamos obter a partir desse processo de santificação final. Então, a partir do momento que Jesus voltar, vai ser o fim de tudo. Nós teremos o quê? O nosso corpo glorificado. E com esse corpo glorificado, nós teremos o quê? O nosso corpo transformado. A Bíblia afirma que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Entendam isso. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Fique claro para vocês. Portanto, é necessário para todos nós termos esse processo de transformação em nossos corpos. Porque, de fato, gente, o que há de ruim em nosso corpo não cabe a ter uma intimidade com Deus. Não cabe. O nosso corpo precisa, sim, ser transformado. A palavra de Deus vai além e nos revela não somente o que acontecerá com os nossos corpos, mas também quando acontecerá. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, versículo 51, diz o seguinte: eis, vamos ler aqui juntos, né? Eis que vos digo um mistério. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele está falando a respeito do nosso corpo. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está falando a forma como o nosso corpo será transformado, mas como também, quando também acontecerá. Então, nosso corpo será glorificado, irmãos. Agora, há uma pergunta a se fazer. Por que o corpo precisa de transformação? Você sabe por quê? É porque você é feio. Você é feio. Eu queria ser bonita igual a Gabi. Mas não sou. Mas um dia eu vou ser mais bonito que ela. O corpo nosso precisa de transformação, irmão. E não é porque nós somos feios. Você é lindo, viu, Lucas? Eu olhando para você, irmão. Mas se fosse isso, irmãos, nós poderíamos ir para a clínica de estética. E olha que as clínicas de estética estão bombando. E eu acho interessante que tem uns que vão para a clínica de estética, fica mais feio do que era. Rapaz, tem uns que saem com beiço, parece que levou uma porrada. Do beiço fininho, sai com aquele beição desse tamanho. Isso não é corpo glorificado, irmão. Isso é uma coisa feia. Misericórdia. Ah, gente, estou só apenas tirando vocês um pouco da seriedade.
Mas, queridos, voltando para a palavra aqui, acerca dos justos, que somos nós, justificados por Deus, nós precisamos entender por que o corpo precisa de ressurreição e uma transformação final. O porquê. O Novo Testamento explica. No mesmo capítulo de 1 Coríntios, a partir do versículo 50. Esse capítulo 15, versículo 50. Eu acho isso muito sério, mas também é algo tremendo, irmãos. É tremendo isso aqui. Nós podemos olhar o projeto de Deus. Eu quero que vocês entendam que Deus ele vai procurar uma intimidade plena com seus filhos. Mas essa intimidade plena, essa vida plena com seus filhos, ela precisa acontecer exatamente o que a Bíblia fala. Olha o que diz. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É o que nós falamos. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, cara. Isso aqui é algo tremendo, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Precisamos entender que o nosso corpo aqui é corrupto. Ele é sujo. Ele não tem nada a ver com Deus. Isso aconteceu porque Adão caiu. Antes da queda, Adão tinha esse corpo diante de Deus. Ele era santo. Mas ele era vulnerável, diferente de Jesus. Se você entender, Jesus Cristo, ele nasceu ao contrário. Adão, ele se tornou uma alma vivente, com o seu corpo incorruptível. E ele tinha uma glória com Deus, uma intimidade com Deus. A Bíblia fala que ele tinha vida com Deus, ele via a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Mas por conta da queda, isso morreu. Agora o último Adão, Jesus, já foi o contrário. Jesus, ele nasceu de uma carne pecaminosa, mas ele tinha um alto domínio dentro de si. E por conta que ele tinha esse alto domínio dentro de si, uma vida com Deus em espírito e na alma, ele conseguiu em vida ter o alto domínio para que ele não caísse diante dos olhos de Deus. E é por isso que ele ressuscitou. Ele não teve pecado algum, a Bíblia fala. A carne de Jesus, ele tinha os mesmos desejos, as mesmas fraquezas que nós. Mas ele não caiu. Ele não teve pecado algum. Então Jesus, ele tinha o quê? A incorruptibilidade na vida dele, mesmo tendo um corpo corruptível. Essa foi a vida de Jesus. A obra da santificação final, também chamada de glorificação, será o revestimento do nosso corpo incorruptível a um corpo que possui a atual condição de corruptibilidade. Isso é lindo, cara. E essa questão toda traz uma confusão danada no meio do Evangelho. Existem muitas teorias, existem muitas pregações que fazem com que nós pegamos uma teoria muito diferente daquilo que a Bíblia fala. E é importantíssimo nós lermos a Bíblia e estudarmos a Bíblia para que nós possamos ter essa coerência. Para entendermos, de fato, o que significa essas verdades. Mas eu olhando para esse processo todo do corpo, que nós teremos na glorificação,
Eu fico vendo o quanto Deus é maravilhoso. E Ele é perfeito demais, irmãos. Ele é perfeito. Eu fico olhando aqui, na palavra de Deus, que Jesus, Ele veio em semelhança da carne pecaminosa. Então Jesus, 100% homem, carne 100% Deus. Jesus, Ele nunca possuiu a sua natureza caída. Nunca. Como será o nosso corpo transformado? Nós falamos aqui, por que o nosso corpo precisa de transformação? Porque o nosso corpo é pecaminoso. Agora, como isso vai acontecer? Capítulo 15 de 1 Coríntios. Mesmo capítulo. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Preste atenção nisso, irmãos. Isso vai acontecer conosco. Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Então vamos olhar para a vida de Jesus. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra, a dos animais, outra, a das aves e outra, a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra as das estrelas, porque até entre a estrela e entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então nós vamos ressuscitar na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, irmãos, eu acho isso tremendo. A forma como Deus vai trabalhar em nossos corpos. Esse questionamento de como serão os corpos após a conclusão da obra redentora não é exclusivamente nossa. É de Deus, viu? O que nós lemos aqui é que o nosso novo corpo, para vocês entenderem esse contexto, pode até apresentar semelhanças anterior ao nosso corpo, mas será um corpo que obtém uma essência e uma estrutura diferente que nós temos nos dias de hoje. É o que Paulo está falando. Mas também Paulo aponta diferentes níveis de glória. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Não só entre seres distintos, como anjos e homens, mas também esses níveis de glória vai acontecer entre nós aqui. Entre eu, entre o Ricardo. Isso vai acontecer, é o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo de número 15. Nesses versículos. Nós teremos níveis de glórias diferentes aos olhos de Deus. É como uma estrela. Uma estrela não resplandece mais do que a outra.
o nosso corpo diante de Deus, ele vai resplandecer um mais do que o outro. E nós precisamos lutar para isso, sabia? E aonde que a Bíblia fala a respeito disso, para concluirmos o que eu estou dizendo para você? Porque a Bíblia cita mártires, pessoas que morreram, que se recusaram a usar o seu direito de livramento para almejarem uma ressurreição superior, cara. Nós podemos ver isso lá no livro de Hebreus. Existiu pessoas no passado que eles abriram mão, cara. Abriram mão de receberem um livramento para ter o seu corpo simplesmente crucificado, esmagado como Jesus foi. A Bíblia fala que alguns foram cerrados ao meio. Uns se queimaram para não abrir mão da glória que há de vir na vida dele. Então, irmãos, o que significa essa ressurreição superior? Um nível de glória diferenciado entre eu e entre você. Vamos abrir lá em Hebreus 35. Hebreus 11, versículo 35. Por favor, coloque aí. Hebreus, irmão. Olha lá, parte B. Então vamos ler tudo. Né? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns desses homens foram mortos, o que a Bíblia está dizendo. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Olha o quanto isso é interessante, irmãos. O que eu quero dizer para vocês: santifique o corpo de vocês. Não abre mão disso, não. Não abre mão do chamado que Deus tem para vocês. Eu quero que vocês entendam que Deus, da mesma forma que chamou todas essas pessoas que fazem parte da Bíblia, Ele escolheu também todos nós para vivermos para a glória dEle. O processo de Deus não acabou apenas na história bíblica. A Bíblia ainda continua sendo viva através das nossas vidas. Nós iremos receber uma herança. É o que vai acontecer com o nosso corpo. Eu olho por mim. Eu não fico satisfeito com a minha condição muitas vezes. E nós não podemos ter essa satisfação em nossas vidas, sabermos que já fiz muito para Deus, já está bom. Meus irmãos, não vamos abrir mão do chamado de Deus que tem para nós. Se você não é mais aquela pessoa que foi antes, eu queria muito, em nome de Jesus, esta manhã, falar para você: volte. Volte a fazer a vontade de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não podemos ficar satisfeitos com o nosso passado, e nem com esse presente que nós estamos vivendo. Nós precisamos crescer cada dia mais. Porque eu quero estar diante de Deus com a minha estrela brilhando mais forte do que nunca aos olhos do meu Senhor. Se nós somos novas criaturas, irmãos, nós precisamos entender o que é viver o reino de Deus. A Bíblia ela é muito clara em dizer que nós somos forasteiros deste mundo e que nós precisamos viver o reino de Deus aqui nessa terra. Se o nosso coração está envolvidos apenas com as coisas deste mundo, com o resultado deste mundo, com os aplausos que esse mundo me oferece, o reconhecimento que esse mundo possa me dar, nós estamos numa direção muito errada.
A direção que nós precisamos caminhar é aquela que glorifique a Deus, cara. Aquela que na eternidade vai ter valor. Você vai receber um prêmio. Você vai ser consolado, você vai ter um corpo transformado. E é isso que nós precisamos ter em nossas mentes. Eu querer buscar mais e mais. Amém? Existe uma terceira explicação de Paulo a respeito desse texto. Os nossos corpos experimentarão uma mudança significativa de corrupção para a incorrupção, de desonra para a glória, de fraqueza para poder e do corpo natural para corpo espiritual. Olha que tremendo isso, irmão. Olha que milagre que isso vai acontecer no final. Olha o que vai acontecer conosco. Lá em Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, que isso fique no seu coração, para obter no seu coração a vontade de viver o reino de Deus, e que possa isso acontecer em nossos corpos. E esses versículos, vão dar para nós esse anseio de viver. Filipenses 3, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: pois a nossa pátria está onde, queridos? Vamos ler todos juntos? Pois a nossa pátria está... Então por que nós buscamos muitas coisas aqui neste mundo, cara? Eu gosto de refletir a Bíblia, frase por frase, sabe? Essa pátria aqui não é minha. E por que eu gasto tanta energia com coisas que satisfazem apenas o meu ego? Por quê, cara? Sabendo que essa pátria aqui não é minha. Gente, da mesma forma que nós nascemos neste mundo, nós vamos embora. E é muito rápido. Diante de uma eternidade. Vamos pensar nisso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem quer morar com Jesus, irmãos? Quem tem esse desejo? Jesus, irmãos, a pátria do reino de Deus não é aqui. Entendam. Em nome de Jesus, entendam que a nossa vida precisa ser uma vida espiritual e não carnal, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso corpo será igual ao corpo ressurreto de Jesus Cristo. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo. Vamos ler novamente, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, cara. Rapaz, eu anseio demais por isso. Se o seu coração não tiver esse anseio por essa verdade, irmão, eu não sei o que significa o reino de Deus para vocês. É algo que precisa brotar em nossos corações. Então, irmãos, vamos lutar por isso, amém? Vamos viver o reino de Deus. Isso vai acontecer conosco e nós precisamos dar glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Acho que poucos entendem. A Bíblia ela é tão clara. Eu acho que todos nós, eu acho que eu não disse nada de diferente para muitos aqui. Nada. Muitos aqui já sabem todo esse contexto. Mas é importante estudarmos isso para relembrarmos, cara. Para entendermos essas verdades. Agora, uma pergunta final. E os que se perderam? O que vai acontecer com eles? Porque eu estou falando aqui para aqueles que são justificados, aqueles que são justos diante dos olhos de Deus, aqueles que são salvos, é aqueles que buscam a santificação. Agora, e aqueles que se perderam? Isso veio no meu coração, gente. E aqueles que não tiveram encontro com Deus? E aqueles, cara? É bom a gente falar dos ímpios. É bom a gente entender o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Deus. Você sabe por quê? Para sermos constrangidos a fazer o que a Bíblia determina, nós, salvos, precisamos fazer. Olha lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Rapaz, hoje as pessoas não pregam mais sobre o inferno. Deixa aí. Sabia disso? Hoje existem igrejas que não falam mais sobre o inferno. E eu não sei por quê. Eu não sei se é porque tem medo de perder membros. Mas o inferno é algo real, irmão. O inferno existe. E os ímpios irão para o inferno. Eu quero que vocês entendam da mesma forma que nós teremos um corpo glorificado diante de Deus, aqueles ímpios também terão um corpo glorificado, mas no inferno, cara. Esse é que é o problema. E a Bíblia fala que esse mesmo corpo que ressuscitará, viverá nos céus, junto com Deus, o corpo também daqueles ímpios irão ser queimados no fogo do inferno. E para todos, e para sempre. E para sempre. Vamos lá, versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Meus irmãos, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Para encerrar, irmãos, da mesma forma que os justos receberão as promessas de Deus, os ímpios também receberão essas promessas. E você sabe que cabe a nós? Nós precisamos ser constrangidos a pregar o Evangelho. Rapaz, eu não quero que ninguém vá para o inferno, cara. Eu não quero mesmo. Isso vai acontecer. E você pode ter certeza, é com uma legião de gente. É com um bando. E se isso não constranger o seu coração, de saber que um monte de gente da sua família, um monte de gente dos seus amigos, um monte de gente lá do seu trabalho, vai para o inferno, e você não vai fazer nada, cara. Não vai falar nada. Não vai pregar. Você sabe o que é o grande problema nosso? A gente se preocupa muito conosco. Por causa das doutrinas que estão sendo pregadas nos dias atuais. Hoje está sendo pregado um evangelho que nos direciona a buscar
aquilo que o nosso eu deseja. E a gente está desaprendendo a viver o Evangelho, que é tão simples, tão claro, tão honesto. Porque nós simplesmente estamos com o coração muito mais voltado naquilo que os homens pregam, do que está escrito a palavra de Deus. Tudo que eu disse aqui hoje, meus irmãos, foi a Bíblia. Eu não falei nada dos meus conceitos, simplesmente a Bíblia. O que nós lemos aqui foram versículos bíblicos. Nós precisamos nos preocupar sim conosco, para obtermos o quê? Nosso corpo glorificado. E nós o teremos. Nós precisamos ter esse anseio. Mas nós precisamos olhar também para os outros. Para os outros. Da mesma forma que eu iniciei essa mensagem falando do exemplo de Jesus Cristo, de buscar essa santidade diante dos olhos de Deus para cumprir o seu chamado, eu quero encerrar falando dele também, dizendo que Jesus Cristo, ele viveu o reino de Deus aqui nesse lugar, não olhando para ele, mas olhando para muitos. É o que nós precisamos fazer. Então pregue o Evangelho, evangelize pessoas, façam discípulos, tragam pessoas para perto de você, discipulem pessoas, falem do amor de Deus, falem do reino de Deus, fale da importância do reino de Deus, porque o que é mais necessário para todos nós é sabermos que a vida não acaba aqui, irmãos. Nós temos uma vida eterna, tanto para justos quanto para ímpios. Isso aqui não vai acabar. E se você ama a Jesus, considera a Deus, ame as pessoas também. E leve as pessoas para ter esse encontro e viver esse Evangelho da forma como a palavra de Deus nos direciona a viver. Vamos ficar de pé. Vamos, neste momento, fazer 2 orações. Uma porque nós somos privilegiados. Nós precisamos agradecer a Deus. Porque essas promessas, elas vão acontecer conosco. Nós teremos sim um corpo glorificado. Isso é a nossa herança eterna. Para termos essa comunhão com Deus, nós precisamos ter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito puros diante dos olhos de Deus. E o último estágio é o nosso corpo. E agradecer a Jesus porque Ele venceu a morte. E nós teremos sim esse corpo glorificado. Agora outra oração é clamar ao Senhor que nós possamos nos manter firmes, irmãos. Mantermos firmes, viu? Nessa proposta. Nós estamos na santificação progressiva. E quando Jesus nos chamar,
se mantermos firmes, aí Jesus vai falar simplesmente para nós, e é o que eu anseio no meu coração, Ele dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai, e nos abraçará com o seu corpo cheio de glória e com o nosso corpo também cheio de glória. Isso é maravilhoso. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui falando de um assunto tão delicado, tão maravilhoso também, porque vemos aqui as verdades que irão acontecer com todos nós. E eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de fazermos parte desta caminhada, desse projeto do Senhor. E se isso é possível, eu quero agradecer o Senhor Jesus, porque foi o Senhor que abriu essas portas. Através da sua morte e ressurreição, nós temos esse privilégio de entendermos, ó Deus, que vamos obter essa promessa. E quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nos ajude a viver essa santificação progressiva, a todo tempo, todos os dias, e que não venhamos tropeçar, que nós não sejamos seduzidos pelos valores do mundo e muito menos pelos problemas que há nessa vida, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Que nada venha abalar, Pai, a nossa fé, que nada venha, Senhor, tirar de nós a direção que o Senhor tem nos direcionado. É assim que eu oro, Pai, clamando a bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.